O que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Essa frase se tornaria uma das mais poderosas da história moderna. Mas Hill sabia que a fé não era apenas uma crença vazia. Era a certeza de que Deus habita no íntimo da mente de quem confia. Era a força invisível que transforma pensamento em ação, sonho em realidade, oração em conquista. Seja bem-vindo ao canal Código Mental. Esse conteúdo irá te ajudar a transformar a sua mente. Fique até o final e inscreva-se no canal. Eu ensinava que toda mudança duradoura exige uma decisão firme. Uma decisão de romper com o medo, o comodismo, o passado. Porque a vida muda no exato momento em que a pessoa decide nunca mais ser a mesma. Hill não falava de fórmulas mágicas. Ele falava de princípios espirituais universais. Aqueles que o próprio Cristo ensinou. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. E foi por isso que ele afirmava que a fé é o primeiro degrau do sucesso. Não a fé cega, mas a fé consciente, que une mente, coração e propósito. A fé que faz o impossível se dobrar diante da persistência de quem não desiste. Ele dizia: cada adversidade traz consigo a semente de um benefício equivalente. Quantas vezes o ser humano cai e acredita que é o fim? Quantas vezes o deserto parece interminável? Mas Hill mostrava que o deserto é apenas o campo de treinamento da alma. É ali que Deus molda o caráter, prova a fé e prepara o terreno para a colheita. Ele acreditava que os fracassos não são finais, são convites de Deus para recomeçar com mais sabedoria, e que ninguém tem o direito de desistir enquanto ainda houver um sopro de vida dentro do peito. Napoleon Hill falava de um poder misterioso, mas real, o subconsciente, um território invisível, onde moram nossos medos, crenças e esperanças. Ele ensinava que, quando um homem aprende a alimentar a mente com pensamentos de fé, prosperidade e gratidão, o subconsciente se torna o canal por onde o próprio Criador trabalha. A isso, ele chamava de autossugestão, o ato de repetir verdades até que se tornem carne e realidade. E Hill sabia que a Bíblia já ensinava isso séculos antes quando dizia: como imagina em sua alma, assim ele é. Provérbios 23:7. Cada pensamento é uma semente, cada palavra é uma criação, e cada oração sincera é um decreto de fé lançado ao universo. Por isso Hill dizia que as palavras têm poder criador. Quando o homem diz eu não posso, ele está criando limites. Mas quando diz com Deus tudo é possível, ele abre o céu sobre sua vida. Ele acreditava que Deus trabalha por meio das leis da mente, e que o sucesso é o resultado natural da harmonia entre o espírito e o pensamento. Não há milagre sem esforço, e não há fé verdadeira sem ação. E é por isso que Napoleon Hill falava tanto sobre persistência. Ele dizia que a maioria das pessoas desiste no momento em que o milagre está prestes a acontecer. Mas aquele que persiste, aquele que se mantém firme quando tudo parece ruir, esse verá o impossível se tornar real. Ele contou histórias de homens que falharam centenas de vezes antes de triunfar, e afirmava que o fracasso é apenas o preço da vitória, porque cada erro carrega uma lição. Cada queda revela uma força oculta, e cada lágrima rega a semente da transformação. Hill dizia que a mente humana é como um jardim. Se você planta dúvida, colhe derrota. Se planta fé, colhe abundância. A mente é o campo, e Deus é o jardineiro invisível que faz germinar o que você semeia com intenção. E é aqui que começa a verdadeira mudança de vida. Não quando se ganha dinheiro, não quando o mundo aplaude, mas quando a pessoa entende que a transformação começa dentro da alma, quando ela decide alinhar seus pensamentos à vontade divina. Os pensamentos são coisas, dizia Hill, e quando combinados com propósito, fé e persistência, tornam-se forças irresistíveis. A vida de Napoleon Hill não foi fácil. Ele enfrentou pobreza, rejeição e descrença, mas a cada obstáculo, ele reafirmava o que ensinava. A fé é mais forte do que o medo. Ele acreditava que Deus nunca abandona quem acredita, e que toda porta fechada é uma orientação invisível, conduzindo o homem para algo maior. Por isso ele desafiava as pessoas a criar um propósito definido, uma missão que valha a pena viver e lutar por ela. Sem propósito, o homem é como um navio sem leme, dizia. Mas com propósito e fé, até as tempestades se tornam aliadas.
E ele ensinava o segredo dos grandes triunfadores: a mente mestra. Ninguém vence sozinho. Os homens de fé se unem, se apoiam, oram juntos, compartilham visão. Onde dois ou mais se unem com o mesmo propósito, e em nome de Deus, o poder se multiplica. Hill acreditava que a oração e a mente mestra eram forças idênticas em essência. Duas ou mais mentes unidas em harmonia criam um campo espiritual capaz de mover montanhas. E foi por isso que ele dizia: quando você começa a mudar seus pensamentos, o mundo inteiro muda com você. A mudança de vida não é um evento. É um processo. É uma reconstrução da alma. Um renascimento da consciência. É o momento em que a pessoa olha para si mesma e decide: eu não serei mais escravo do medo, da dúvida ou da culpa. Eu fui criado para vencer. E é nesse instante que o milagre acontece. Quando o homem volta a acreditar. Quando a mulher levanta a cabeça e diz: eu posso, porque Deus está comigo. Nesse momento, o universo se move. O invisível conspira. E o impossível começa a se curvar diante da fé. Napoleon Hill ensinava que a vida é um espelho da mente. Tudo o que você acredita, você atrai. Tudo o que você teme, você reforça. Tudo o que você agradece, você multiplica. E ele repetia: a fé é o ponto de partida de toda a riqueza, visível ou invisível. Por isso, mudar de vida não é apenas trocar de emprego, de cidade ou de rotina. É trocar de mentalidade. É entender que o poder está dentro e não fora. É permitir que o Espírito Santo renove sua mente. Como está escrito em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Napoleon Hill acreditava que a fé é a ponte entre o mundo dos sonhos e o mundo real. E que quando o ser humano une oração, propósito e ação, nada pode detê-lo. Ele dizia que o sucesso verdadeiro é espiritual. Não se mede em dinheiro, mas em paz, propósito e comunhão com Deus. Porque o homem pode conquistar o mundo inteiro, mas se perder a alma, nada terá ganho. E é por isso que, até hoje, suas palavras ecoam como um chamado à fé prática, à ação inspirada, à coragem que nasce da confiança em Deus. Napoleon Hill não deixou apenas livros. Deixou um legado espiritual, um mapa para a mente humana, uma ponte entre o visível e o invisível. E hoje, quem ouve sua mensagem é convidado a fazer o mesmo, a parar de duvidar, a parar de adiar e a decidir, de uma vez por todas, mudar de vida. Porque Deus já colocou dentro de cada pessoa tudo o que ela precisa para vencer: a fé, o propósito e o poder da decisão. E no silêncio da alma, Hill ainda sussurra: tudo o que você busca já está dentro de você. Basta acreditar, agir e nunca desistir. Porque quando a fé é maior que o medo, a vitória é apenas uma questão de tempo. Então olhe para dentro, ore, agradeça e comece hoje, porque a vida muda. No exato momento em que você decide mudar de vida de uma vez por todas,